Ele era jovem, enviado por Deus com uma missão clara: ir até Betel, falar contra o altar corrompido, profetizar o juízo e voltar por outro caminho sem comer pão nem beber água e sem retornar pelo mesmo trajeto. Um chamado direto, uma ordem precisa. Não havia margem para a interpretação, apenas obediência. E ele obedeceu. Com coragem, com fé, com convicção, enfrentou o rei Jeroboão, viu o altar se romper diante dos seus olhos, recusou a refeição oferecida pelo próprio monarca. Até aqui, sua fidelidade era inquestionável. Tudo indicava que seria lembrado como um homem de Deus que não se corrompeu diante do poder. Mas então, apareceu um outro homem, mais velho, experiente, com aparência de piedade, linguagem religiosa e uma história convincente. Disse que também era profeta. Disse que um anjo havia lhe falado. Disse que Deus havia mudado de ideia e ordenado que o jovem comesse com ele. O jovem acreditou. E ali, na casa do profeta velho, no momento em que comia o pão que havia sido proibido, a verdadeira voz de Deus voltou a soar, mas agora em juízo. Porque foste rebelde à palavra do Senhor, teu corpo não será sepultado no sepulcro de teus pais. Essa é uma das histórias mais trágicas e enigmáticas da Bíblia. Está em 1 Reis 13, uma lição profunda sobre discernimento, obediência e engano espiritual. Uma história que mostra que não basta começar bem. É preciso terminar com fidelidade. Antes de mergulharmos ainda mais nessa história, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Esse tipo de conteúdo ajuda milhares de pessoas a entenderem melhor as Escrituras e a ouvirem Deus com mais clareza. Fique até o fim, porque essa história é um alerta para todos nós. Jeroboão era o rei de Israel após a divisão do reino. Temendo que o povo voltasse a Judá para adorar no templo em Jerusalém, ele construiu altares falsos em Betel e Dan, introduziu idolatria, fez sacerdotes que não eram levitas, corrompeu o culto. Foi nesse ambiente de desvio espiritual que Deus enviou um homem de Judá com uma palavra direta: condenar o altar profanado. A missão era clara e o momento era crítico. Era uma intervenção divina contra o pecado institucionalizado. O jovem profeta vai, profetiza com ousadia e vê a confirmação da sua palavra. O altar se rompe, as cinzas se espalham e até a mão do rei, estendida contra ele, seca no mesmo instante, sendo depois restaurada pela oração do profeta. Tudo isso mostra que ele era usado por Deus, que a unção estava sobre ele, que havia a autoridade espiritual real. A sua fidelidade inicial é exemplo de coragem diante da oposição, mas isso não o isentava da obediência plena. Deus havia dito: não coma, não beba, não volte pelo mesmo caminho. Era uma instrução simples, mas completa. Um teste de fidelidade não apenas na missão pública, mas na disciplina pessoal. E então vem o teste mais sutil: o profeta velho. O texto diz que o profeta velho morava em Betel. Seus filhos contaram a ele tudo o que o jovem havia feito. Ele monta um jumento, vai ao seu encontro e mente. Diz: eu também sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor: faze-o voltar contigo para comer e beber. Mas o texto diz claramente: porém, mentia. Esse é o ponto mais tenso da história. O jovem não foi enganado por um pagão, por um feiticeiro, por um rei ímpio. Ele foi enganado por alguém religioso, por alguém que falava em nome de Deus, por alguém que usava linguagem espiritual. Isso nos alerta para a importância do discernimento. Nem toda voz que diz "Deus me disse" vem do céu. Nem toda aparência de piedade é legítima. E mesmo profetas experientes podem ser instrumentos de confusão se não forem guiados pela verdade. O engano mais perigoso nem sempre vem de fora. Muitas vezes vem de dentro da religião. O jovem profeta não era tolo. Ele sabia o que Deus havia dito, mas ele deixou que a autoridade aparente do outro anulasse a instrução direta do Senhor. Quantas vezes isso acontece hoje? Enquanto ainda estavam à mesa, a verdadeira palavra de Deus vem.
agora pela boca do profeta velho. Assim diz o Senhor, porque foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento. O teu corpo não entrará no sepulcro de teus pais. E foi exatamente o que aconteceu. Ao sair, o jovem é atacado por um leão no caminho. O animal mata, mas não devora. Fica ali, parado, ao lado do cadáver e do jumento. Um sinal sobrenatural de que aquilo era juízo, e não acaso. O profeta velho vai até o local, recolhe o corpo, o enterra em seu próprio túmulo e lamenta: ai, meu irmão. Pede até que, ao morrer, seus ossos sejam colocados junto aos dele. Essa história nos mostra que 1. A obediência a Deus vem acima da voz de qualquer homem, mesmo que esse homem seja experiente, respeitado ou religioso. 2. Deus leva a sério suas instruções. Ele não muda sua palavra ao sabor de novas revelações. A fidelidade à palavra original é essencial. 3. O engano espiritual é real e sutil. Muitas vezes, o teste vem disfarçado de piedade, mas a verdade está na fidelidade àquilo que Deus já falou. 4. Quem busca a Deus precisa buscar também discernimento, para não ser guiado por aparência, emoção ou autoridade humana. 5. O fim importa tanto quanto o começo. O jovem começou bem, mas terminou mal. Deus espera perseverança, não apenas um bom início. 6. A aparência de santidade pode esconder desobediência. Precisamos conhecer a voz de Deus mais do que a reputação dos homens. 7. O maior erro é desconfiar do que Deus disse a você, por causa do que outro homem afirma em nome dele. Talvez você esteja vivendo um tempo de decisões. Talvez Deus já tenha falado com você de forma clara, mas vozes ao redor estão tentando te convencer do contrário. Lembre-se, o que Deus fala no secreto, ninguém tem autoridade para anular no público. Se Ele te deu uma direção, siga firme, mesmo que seja difícil, mesmo que pareça radical, mesmo que alguém mais experiente diga o contrário. A obediência te protege, o discernimento te preserva. O temor ao Senhor é o que mantém o coração no caminho certo. Comente aqui: Senhor, me ensina a discernir a tua voz. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa desse alerta espiritual. Curte, se inscreve e ativa o sininho. Toda semana temos histórias bíblicas profundas, contadas com emoção, verdade e aplicação prática. E no próximo vídeo vamos falar sobre Ebed-Meleque, o servo estrangeiro que salvou o profeta Jeremias de um poço de morte enquanto todos o abandonavam. Assista também aos últimos vídeos. Obed-Edom, o homem comum que recebeu a Arca da Aliança em sua casa e foi completamente transformado pela presença de Deus. Mefibosete, o herdeiro esquecido que foi lembrado pela graça e colocado à mesa do rei. Muito obrigado por assistir. Que Deus transforme, somente com sabedoria, que você não se desvie da voz original e que nenhum engano te roube do propósito eterno. Até o próximo vídeo.